Isso. E aí a gente faz assim, a primeira parte de falar das gestantes HIV, dos recém-nascidos também, né? Expostos, as crianças que se infectaram pelo HIV. Depois meia hora de sífilis em mulher grávida, né? Em gestacional. E meia horinha de congênita. E aí a gente vai puxar aí o nosso querido Tiago Mamed, que ele já está aí a postos. Obrigado, tá, Tiago? Obrigado a presença de todo mundo. Vamos começar para a gente não perder tempo, tá? Porque é puxado. Pega uma aguinha aí, todo mundo, segura na cadeira e vamos embora. Vamos começar aquecendo o assunto em relação às gestantes, mulheres gestantes que vivem com HIV. Importante lembrar isso. A gente, em termos de conceitos, da maneira da gente falar, apresentar, lembre-se que não é a gente não fala a pessoa está infectada pelo HIV. A gente diz a pessoa vive com HIV. Tudo bem. Taxa de detecção em gestante, isso é do Ministério da Saúde. Gestante parturiente puérpera que vive com HIV, que a gente vê a taxa por 1.000 nascidos vivos pelo país nos últimos 10 anos, quer dizer, eles têm dados aqui do boletim de 2011 a 2021. Essa linha preta é o Brasil, é a média nacional. As outras linhas coloridas são as regiões brasileiras. Esse azul escuro é a região sul. Isso é muito interessante, esse perfil epidemiológico de pessoas que vivem com HIV na região sul do país. Muito se tenta entender a epidemiologia do HIV na região sul, mas realmente ainda não temos todas as respostas. Em relação às gestantes que vivem com HIV, se você olhar as barrinhas verdes, elas são por 1.000 nascidos vivos, isso em 2021. As barrinhas verdes são os estados, as unidades de federação, né? E o azulzinho é a capital. Então, Rio Grande do Sul lidera Porto Alegre, nós estamos falando de gestante com HIV. O Rio de Janeiro, nós estamos aqui em terceiro lugar. O boletim epidemiológico da cidade do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, mostrando os últimos 10 anos, lembrando que aqui em 2022, o boletim epidemiológico saiu antes do ano acabar. Então, a gente tem os dados de 2022 até o mês de outubro, então não considere isso aqui, não. Mas é legal isso aqui do município do Rio, para vocês verem o seguinte, que aqui é em número de casos, não é a taxa. Aqui é o número de casos, vai de 400 a 600 gestantes com HIV. A gente vê mais ou menos que fica nessa faixa aí, entre 400 e 600 gestantes, aqui no município do Rio. O município do Rio tem suas áreas de planejamento, as áreas programáticas, a gente chama que tem as suas coordenações, as CAPs. Aqui é 10 é a região do centro do Rio, 21 é a Zona Sul, 22 é a mais a Tijuca, em geral, tá, gente? 31 é a parte de Olaria, Penha, Ilha do Governador, 32 é mais Meier, 33 Madureira, Vila Valqueire, Irajá, 40 é a Barra da Tijuca, Recreio, Freguesia, aqui Bangu, Campo Grande, Santa Cruz. Isso é só para as pessoas de outros estados entenderem. A gente separa, né, a gente divide o Rio de Janeiro em 10 regiões de áreas programáticas, só para vocês verem mulheres gestantes, isso em 2022 até o mês de outubro, isso 10 anos, né? Como é que estava, assim, mais ou menos em cada área do Rio de Janeiro. Muito bem, vamos lá. Às vezes o, o cursor aqui ele dá um tilt, mas eu volto. Em relação às crianças que se infectaram pelo HIV, na verdade, as crianças agora que vivem com HIV, crianças até 5 anos aqui no município do Rio de Janeiro, estava em uma boa número de crianças, né? Tinha uma boa queda, a gente estava chegando ao zero também, para chegar a nenhuma criança vivendo com HIV, mas ali no período de pandemia, para cá, deu uma subida. Mas o que eu queria passar para vocês é interessante, desses 5 casos aí, eu não sei dizer com precisão, mas acho que uns 3 casos foram crianças que se infectaram pelo HIV, mas durante a amamentação. A mãe HIV, desculpa, a mãe não HIV, a mãe fez o pré-natal, o exame HIV negativo, na hora do parto, realizaram um teste HIV negativo, então a criança vai para atenção primária fazer a puericultura e a mãe vai acompanhar o puerpério, enfim, e a gente vai fazendo os testes, tudo negativo.
Só que durante a amamentação, porque as crianças vão amamentando, os primeiros 6 meses tem que fazer de qualquer maneira, e os outros meses tem criança que mama 1 ano e meio. Aí as mulheres acabam se infectando pelo HIV, infecção aguda, e a gente está tendo casos de crianças se infectando com 1 ano de idade, sabe? E dessa forma. Estou passando isso. Escreve aí no bate-papo o que que vocês acham. A gente vai. Eu vou fazer a minha apresentação, depois a do Tiago, e aí a gente abre uma discussão geral, porque assim, que estratégias que a gente pode fazer? Você tem que. Como é que a gente vai fazer? Testar essas mães quando a criança vier na consulta de puericultura? Que mães que a gente vai testar? As que estão no risco de se infectar pelo HIV, como é que a gente vai detectar isso? A gente tem que oferecer o teste de forma proativa, né? Os testes rápidos. Bota aí no bate-papo estratégias que a gente poderia fazer para a gente impedir isso, crianças se infectando pelo HIV durante a amamentação. Como é que a gente pode, né, proteger essas crianças da mãe ter infecção aguda? Porque o teste HIV, o teste rápido para o HIV na gestante, a gente faz no pré-natal no primeiro trimestre, na primeira consulta, né? A primeira consulta de pré-natal, idealmente, essa consulta tem que ser no primeiro trimestre. É claro que tem algumas gestantes que chegam tarde, a gente detecta a gestante no segundo ou terceiro trimestre, mas a primeira consulta pré-natal tem que fazer, já tem que fazer o teste rápido e no último trimestre, de preferência ali na 28ª semana, por ali. Também se indica o teste HIV, a gente faz a testagem nessas mulheres na hora do parto, ou se ela tiver, infelizmente, um aborto, e sempre que teve alguma história de risco ou alguma violência sexual, tá? A gente também oferece os testes para os parceiros. Não é só HIV, a gente tem que lembrar que daqui a pouquinho eu vou falar da sífilis. A gente também oferta o teste rápido para sífilis. O teste rápido é o teste treponêmico. E a gente vai. Esse é o que indica primeiro, também na primeira consulta do pré-natal, idealmente no primeiro trimestre, no último trimestre. Aqui no Rio de Janeiro, a gente recomenda nos 3 trimestres, mas esse é do PCDT, do Ministério da Saúde, eles colocam o primeiro e o último trimestre. Também oferta o teste rápido para sífilis na hora do parto, se aconteceu algum aborto, história de violência sexual. O VDRL serve para segmento. VDRL é o não treponêmico, ou RPR, né? Eles são os não treponêmicos, isso é para segmento. Você faz o teste rápido primeiro e depois você faz VDRL para segmento. Em relação à hepatite B e C, também se oferta, tá? Para gestantes. Então, isso aqui é para gestante, tá vendo? Você faz exatamente teste rápido. O teste rápido da hepatite B é o HBsAg, é o antígeno de superfície da hepatite B. E o da hepatite C é o anticorpo, é o anti-HCV. Faz na primeira consulta do pré-natal, idealmente no primeiro trimestre. Faz se tiver alguma exposição de risco ou violência sexual. No caso da hepatite B, você checa a vacinação. Mas hoje, e aí a gente vai indicar a vacinação. Acreditem, eu já ouvi história de pessoas dizerem para mim assim, eu não faço vacina da hepatite B para gestante. Oi? Aonde isso? É para indicar. Hepatite B, vacina da hepatite B, aquela gestante não vacinada, você que não tem a comprovação sorológica, o anti-HBS negativo, é para vacinar. A gestante tem que vacinar. Então você vai indicar a vacina, mas hoje não é dia de falar de hepatite. Vamos falar de HIV. Gestante HIV tem que fazer a genotipagem. Genotipagem para a gente definir tratamento antirretroviral para ela. Genotipagem é um teste que se faz pelo sangue, a gente vai sequenciar o material genético do vírus. A gente, na verdade, o HIV é um retrovírus, ele é um RNA, mas no nosso sangue, quando ele infecta os nossos linfócitos, ele consegue transformar em DNA. A gente capta esse DNA viral e faz o sequenciamento genético. A gente vê as mutações ali, a gente vê se a gestante tem um vírus que seja resistente à medicação. Então, a genotipagem, antes de iniciar o remédio para a gestante, é indicada. Agora, se você não, por exemplo, na impossibilidade de fazer esse exame, você não precisa esperar resultado de genotipagem, não. A gestante é para iniciar terapia antirretroviral em qualquer trimestre. A gente pode fazer no primeiro, no segundo, terceiro trimestre. E a indicação agora é dolutegravir, é tenofovir lamivudina e dolutegravir, aquela história de dolutegravir para gestante por causa de defeito no tubo neural, risco, isso não existe mais. Então, assim, dolutegravir, ele é o esquema preferencial tanto para a mulher que pretende engravidar e gestante em qualquer trimestre. No Rio de Janeiro, a gente orienta a colocar no CISREG para o especialista. Lembrando,
Se essa mãe vive com HIV, ela está gestante, ela está com HIV, e você solicitou genotipagem. Ah, eu não tenho genotipagem aqui. Tudo bem, não espera. Começa, então, tenofovir, lamivudina e dolutegravir. Isso para aquela que faz o diagnóstico na hora do pré-natal, né? É diferente de mulheres que já estavam tomando antirretroviral anteriormente e acabam engravidando. É diferente. Estou falando da gestante que descobre o diagnóstico HIV durante o pré-natal. Você vai começar a terapia antirretroviral, o ideal é começar o mais rápido possível. O ideal é começar logo no início da gravidez. O correto é iniciar na primeira metade da gravidez, do pré-natal. E você vai acompanhar, reforçar a adesão, a carga viral dela tem que se manter indetectável, carga viral não detectada o tempo todo, adesão excelente, tomando o remédio direitinho. Então vamos lá. Vamos aqui no meio primeiro. Esta gestante chegou na hora da maternidade, ela é HIV, ela chegou com a carga viral indetectável, ou seja, ela tem uma carga viral suprimida, sustentada dessa forma, ela toma remédio direitinho, então o parto pode ser via vaginal. E você não precisa fazer AZT venoso. Você não é necessário zidovudina venosa para a mulher que está com carga viral indetectável. A última carga viral se faz ali com 34 semanas, tá? De 34 semanas para cá, a última carga viral está indetectável. Esta mulher toma, ela não parou antirretroviral, ela tem adesão boa. Você pode escolher carga viral não detectada, você pode escolher parto vaginal, dependendo da indicação do obstetra. Claro, o obstetra pode falar, não, essa daí vai precisar uma cesárea por outro motivo. Sei lá, é um parto, sei lá, pélvico, a apresentação pélvica, a gente vai precisar de uma cesárea. Estou dando exemplo, não sei, não sou obstetra. Eu estou falando que você pode fazer um vaginal, não precisa o AZT. Vamos agora pensar o seguinte, a carga viral é detectada. Carga viral não detectada é a carga. Você está com um laboratório na tua mão. Se o laboratório fala carga viral, o limite do nosso laboratório é abaixo de 40, então se carga viral está abaixo de 40, eles vão botar lá carga viral menor que o limite mínimo ou carga viral não detectada. Isso é uma coisa. Agora, se vier carga viral 47, é uma carga viral detectada. Se vier uma carga viral 53, é uma carga viral detectada. Tem que fazer AZT. Se você tiver com carga viral detectada, o AZT endovenoso ele tem indicação de ser realizado. Mas a carga viral está abaixo de 1.000. Se a carga viral estiver abaixo de 1.000, pode ser feito parto vaginal. Você só tem que indicar a cesariana eletiva, assim, obrigar. É claro que se tiver uma indicação de cesariana obstétrica é uma coisa, mas pela carga viral, abaixo de 1.000 pode fazer parto vaginal. Você só vai indicar cesariana eletiva se, claro, a indicação é que a cesariana seja realizada de 38 semanas em diante, né? A partir da 38ª semana. Se a carga viral estiver acima de 1.000, ou você não sabe. Se a carga viral estiver acima de 1.000, ou você desconhece, é cesariana. Tem que fazer AZT. Pegou? Carga viral não detectada, adesão excelente, pode parto vaginal, não precisa ZT. Carga viral detectada, 50 e pouco, 90 e pouco, 120, faz a ZT. Mas se tiver abaixo de 1.000, você pode fazer parto vaginal. Se carga viral acima de 1.000 ou desconhecida, é cesárea e AZT. Ó, gestante com carga viral desconhecida ou detectada na 34ª semana, cesárea e AZT. Gestante com carga viral detectada menor que 1.000, você pode fazer vaginal, mas faz o AZT porque a carga viral está detectada. Se a carga viral é indetectável na 34ª semana, aí você pode fazer vaginal e não precisa do AZT. Posso fazer aí o AZT, a dosagem, né? O zidovudina venosa. A dose de ataque é 2 miligramas por quilo na primeira hora, e eles colocam até um quadrinho aqui legal com peso e o quantos ml você vai aplicar. Depois da primeira hora, você vai fazer 1 miligrama por quilo hora em infusão contínua até clampear o cordão. Ah, mas a gente não tem o AZT venoso aqui na unidade. Vou fazer AZT oral. Não, não é recomendado você fazer o AZT oral se você tiver impossibilidade do injetável, porque a gente não tem evidência de garantia desse nível sérico adequado pela absorção do AZT oral, tá? Aí não faz. Você mantém a terapia antirretroviral da gestante e vamos embora, infelizmente. Tem que fazer o AZT venoso mesmo. Muito bem, vamos lá. Outra coisa, tem algumas pessoas que falam, pode amamentar, porque carga viral não detectada, via sexual não transmite, o risco é zero.
por via sexual. Gente, mas a amamentação não pode. A mulher que vive com HIV não é para amamentar. O neném, ele está se expondo todos os dias, 8, 10, 12 vezes ao dia, por meses, anos. Então, você não, mesmo ela com carga viral indetectável, não se recomenda a amamentação. Você vai recomendar a fórmula láctea infantil e a gente inibe a lactação com cabergolina. A gente faz 1 miligrama via oral, dose única, tá? Não é recomendado a amamentação. A Organização Mundial de Saúde até eles recomendam em algumas comunidades, não é cidade, algumas comunidades, alguns lugares, onde a taxa de mortalidade infantil é muito elevada por fome. Então, isso, por exemplo, comunidades africanas. E aí eles falam, as crianças estão morrendo de fome. E aí a mulher que tem carga viral indetectável ali naquela situação única, e aí eles dizem que não é assim proibido. Não é recomendado, mas não é proibido. Vamos ver o que a gente vai fazer com o bebê. O neném nasceu. E agora? E agora o neném nasceu de uma mãe que vive com HIV. Essa criança é uma criança exposta ao HIV. O que eu tenho que fazer? Bom, primeiro você vai coletar o sangue da criança, não é de cordão umbilical, você vai colher o sangue periférico, nós vamos fazer carga viral na criança. Eu vou chegar lá. Mas a criança tem que fazer PEP. Profilaxia pós-exposição. Essa criança foi exposta, a mãe tem HIV. Então, essa criança, ao nascer, vai fazer a PEP. Mas eu faço. Quando que eu começo? Você tem que começar com 4 horas de vida. A criança nasceu, claro, vai passar. O pediatra vai avaliar, vai aquecer a criança, vai aspirar as vias aéreas, etc. Deixa ela entrar em contato com a mãe, enfim. E aí, depois que tiver ali na enfermaria, no berçário, não sei, ali na maternidade. Tem 4 horinhas que a criança nasceu. É agora. Colhe o sangue da criança e vamos começar a medicação. Você tem até 48 horas para fazer isso, mas não é para esperar. Ah, vou esperar 2 dias para... Não, você tem que começar com 4 horas de vida preferencialmente. Ah, passou 5 horas, não interessa, começa. Vamos fazer o quê? Vai fazer só AZT, vai fazer só zidovudina xarope, vai fazer outros medicamentos. A gente tem que olhar. Aí a gente vai olhar assim, essa criança que nasceu, ela é de alto ou ela é de baixo risco para se infectar pelo HIV? Qual é o risco dessa criança? Criança de baixo risco é o neném que nasceu daquela mãe que toma antirretroviral direitinho. Ela tomou terapia antirretroviral na gestação, a carga viral está indetectável a partir da 28ª semana. Olha que ela começou a terapia antirretroviral no início da gravidez. E não falhou a adesão. Então, essa criança é de baixo risco. É a mãe que toma remédio, carga viral indetectável. E a criança de alto risco é qualquer outra situação. É a mãe que não fez pré-natal, é a mãe que não tomou antirretroviral, é a mãe que tem indicação do AZT, porque a carga viral está detectada, e no momento da maternidade não realizaram. É a mãe que começou terapia antirretroviral tarde, começou depois, na segunda metade da gestação. É a mãe que recebeu somente o AZT na hora do parto, não tomou antirretroviral na gravidez. É a mãe que fez uma infecção aguda, é a mãe que está com carga viral detectada, é a mãe com carga viral desconhecida, ou seja, é o teste rápido positivo ali no momento do parto. Qualquer outra situação que não seja essa, a criança é alto risco. Vamos lá. Criança de baixo risco toma só AZT. Criança de alto risco vai tomar 3 medicamentos, exceto a prematura com menos de 34 semanas. Vamos com calma. A de baixo risco toma só AZT. A de alto risco vai fazer um esquema com 3 medicamentos. Se a criança nasceu com mais de 37 semanas, ela vai tomar zidovudina, solução oral, lamivudina, solução oral, e raltegravir granulado, que aí é dissolvido em água, e a gente vai e aplica, às vezes, geralmente dá na seringuinha, né, na boca da criança, e você vai fazer os 3 medicamentos, 28 dias, isso é uma PEP. E a gente, ou seja, é uma terapia tripla, é uma profilaxia, né? Tripla, com 3 remédios por 28 dias, se a criança nasceu com mais de 37 semanas. Se a criança nascer com 34 a 37 semanas, você faz idovudina, solução oral, você faz lamivudina, solução oral. Esses 2 medicamentos são por 28 dias, mas a gente ainda não tem muita informação do raltegravir. Então, se tem menos de 37 semanas, você faz a nevirapina. E a nevirapina é por 14 dias. A nevirapina é diário, não é mais aquelas 3 doses separadas que a gente tinha. Agora é diário, só que a nevirapina são 2 semanas. Só o nenenzinho, mesmo de alto risco, tem o neném de baixo risco,
que a mãe tomou o remédio direito, e tem o neném de alto risco, mas que tem menos de 34 semanas, e aí a gente não tem tanta informação em relação aos antirretrovirais, vai tomar apenas azidovudina oral. Eles botam isso no texto, só para vocês verem, ó, zidovudina, lamivudina e raltegravir é por 28 dias, raltegravir não faz em crianças com menos de 37 semanas, aí com menos de 37 semanas você usa a nevirapina é 14 dias, e aquelas crianças com menos de 34 semanas, aí ela vai fazer somente o AZT. Eles fizeram um quadrinho aqui ótimo, olha, a criança tem baixo risco, a mãe tomou o antirretroviral certinho, então não importa a idade gestacional, a criança só toma AZT, 28 dias. A criança é de alto risco, mas ela é prematura, ela tem menos de 34 semanas, então também é só AZT. A criança que tem 34, 37 semanas, aí você faz AZT, lamivudina e nevirapina. Esses dois por 28 dias, nevirapina por 14. Acima de 37 semanas é o AZT, o 3TC, que é a lamivudina, e o raltegravir. Tá? Muito bem. Aqui estão as doses, tá? Só para quem quiser, a gente tem o AZT oral, a lamivudina oral, o raltegravir granulado e a nevirapina suspensão oral. Vou deixar aí o material, o Luquinhas depois bota aí no chat, para quem quiser o material, é lógico que a gente passa para vocês. Mas, Gustavo, a criança nasceu, você vai começar o remédio com 4 horas de vida, de preferência. Eu tenho até 2 dias para fazer isso, mas vou começar com 4 horas de vida. Mas você falou de colher carga viral, sim. Você tem que colher a carga viral do neném. É na maternidade que você vai colher. E essa carga viral não é do cordão umbilical, não. É sangue periférico. Você vai fazer carga viral do neném. E aí vamos escolher. Aonde que está isso? Está aí a nota técnica do Ministério da Saúde, eles falam que a carga viral deve ser realizada imediatamente após o nascimento. Esse exame tem que ser punção periférica. Não deve ser feita a coleta de cordão umbilical. E aí você vai fazer da seguinte maneira. Assim, quando você colhe a carga viral da criança que acabou de nascer, você vai fazer ao nascimento. Aí a gente checa o resultado. Se a carga viral vier indetectável, não detectada, agora a próxima carga viral que você vai fazer é com 14 dias de vida. Muitas vezes a criança já foi para atenção primária, e aí lá, claro, é uma criança exposta por HIV, a mãe tem HIV, a gente aqui no Rio de Janeiro, né? A gente orienta cisreg infecto pediatra, porque eles vão continuar pegando as latas de fórmula infantil com infecto pediatra. Então, o neném nasceu, a mãe tem HIV, você faz carga viral na criança, veio indetectável, faz com 14 dias de vida, acabou a PEP, aí depende, se a criança é baixo ou alto risco, você vai fazer só AZT ou 3 remédios, você vai ver de acordo com o risco da criança, mas tomou o remédio 28 dias, quando terminar a PEP, 2 semanas depois, ou seja, 1 mês e meio de vida, com 6 semanas de vida, você faz mais uma, e depois com 3 meses de vida, 12 semanas de vida, ou seja, 8 semanas após terminar a PEP, você faz mais uma. São 4 cargas virais, tá? E aí, todas elas não detectada, você segue esse tempo aqui de coleta. Se todas elas não detectadas, quando a criança tiver 1 ano de vida, você faz o anti-HIV. Não adianta fazer anti-HIV antes, porque os anticorpos da mãe podem passar para a criança, e aí pode dar falsos positivos e a gente fica louco. Então, anti-HIV na criança faz com 1 ano de vida, se essas cargas virais indetectáveis. Se esse anti-HIV vier reagente, pode ser o da mãe. Então, a gente, caso anti-HIV reagente, você faz mais um com 1 ano e meio de vida. Tá? Agora, se esse aqui vier tudo não detectado e esse negativo, não precisaria fazer o de 18 meses. Mas, às vezes, é até bom a gente só dar uma última checada. Então, assim, a carga viral. Agora, vamos supor que você colheu a carga viral da criança e a carga viral veio detectada. Se a carga viral veio detectada, imediatamente você tem que coletar outra. Você vai ter que fazer outra carga viral imediato ali na maternidade mesmo. A criança nasceu, você colheu carga viral, ela veio o resultado. Eles vão fazer rápido, tá, gente? É um recém-nascido. E o resultado vem ali no sistema laudo, né, no CICEL. E aí, carga viral veio detectada, você colhe outra imediatamente, tá? E aí você vai ter que avaliar se vai fazer DNA proviral ou não. Como? Você tem que ver se a carga viral da criança foi acima ou abaixo de 5.000 cópias. Se a carga viral foi, não importa, primeiro exame, a carga viral detectada acima ou abaixo de 5.000, você vai coletar outra. Mas, se as duas cargas virais vierem abaixo de 5.000 ou
uma carga viral vier abaixo de 5.000 ou acima de 5.000 e a outra vier não detectada, ou seja, nós temos um resultado discordante, você vai fazer o exame de DNA proviral. DNA proviral é um teste em que você consegue captar. Você sabe, o vírus é um retrovírus. Quando ele infecta as nossas células de linfócitos, ele se transforma num DNA viral. E aí a gente vai, com o exame, a gente consegue captar por culturas de células lá, eles conseguem detectar esse DNA do vírus, né, nas nossas células. Isso em cargas virais indetectáveis, eles conseguem. Então, isso aí é alto luxo. Que bom, temos no SUS, tá? Isso é caríssimo. Então, a gente vai fazer DNA proviral se as cargas virais dos nenéns, as duas cargas virais abaixo de 5.000, ou resultado assim, discordante. Uma carga viral detectada e a outra não. Quando que eu peço genotipagem? Aí, genotipagem é para a gente ver se o vírus tem resistência a algum medicamento. Atualmente, as mulheres que se infectam por HIV, nós temos aí uns 20% de chance de ter resistência a efavirenz ou nevirapina, tá? Por resistência primária. As pessoas que se infectam pelo HIV podem ter resistência a efavirenz ou nevirapina. Então, o que eu quero passar para vocês é assim, a gente tem que checar no neném, se você confirmar que o neném se infectou pelo HIV, você também vai pedir uma genotipagem para o bebê antes de iniciar o tratamento do neném. Tá? Então, essa genotipagem é para ver se tem resistência a algum medicamento. Mas você só colhe genotipagem se confirmar a criança com HIV. E quando é que você confirma que a criança está com HIV? Se você tiver duas cargas virais acima de 5.000. Se tiver duas cargas virais acima de 5.000, é confirmado HIV, aí você faz genotipagem para fazer o tratamento da criança. Ah, mas tem carga viral discordante. Então você vai fazer o DNA proviral. Se o DNA proviral vier positivo, confirma a criança HIV, você pede genotipagem. Vou mostrar um fluxograma que acho que fica mais fácil. Aqui, a criança nasceu, você vai fazer carga viral ao nascimento. Se indetectável, você faz com 14 dias de vida. Se indetectável, você faz com 1 mês e meio de vida. Se indetectável, você faz com 3 meses de vida. Mas se a carga viral que você coletou, qualquer uma dessas, veio detectada, você tem que repetir, coletar imediatamente. Então, se ela vem indetectável, segue a investigação normal. Se a carga viral veio detectada, você colhe outra imediatamente. As duas cargas virais que você coletou, elas duas vieram acima de 5.000? Sim. Então a criança tem HIV, faz genotipagem, vai para o pediatra tratar. Não, as cargas virais estão abaixo de 5.000 ou ela tem resultados discordantes. Então você faz o DNA proviral. Se o DNA proviral confirmar o HIV, faz genotipagem e vai para o tratamento. Se o DNA proviral vier negativo, a gente vai continuar seguindo o acompanhamento da criança. Você considera uma criança negativa se ela tiver, depois da PEP, a PEP são 28 dias. Você faz carga viral ao nascimento, 2 semanas, terminou a PEP. Você faz 1 mês e meio e 3 meses. Então, se essas duas cargas virais de 1 mês e meio e 3 meses, indetectáveis, você considera uma criança HIV negativo com essas duas cargas virais indetectáveis, após terminar a PEP, mais boas condições clínicas, bom desenvolvimento neurológico sem evidência de déficit imunológico e uma sorologia anti-HIV negativo quando ela completar 1 ano de vida. Obviamente que se tiver uma sorologia positiva com 1 ano de vida, você faz com 1 ano e meio também, porque pode ser da mãe o anticorpo, tá? Ok, eu vou fazer o tratamento da criança, eu vou tratar a criança, ela está vivendo com HIV agora. O que eu faço? Olha isso. Se a criança é HIV e você vai tratar, claro que isso é para o infecto pediatra, mas se você vai tratar a criança, agora o esquema preferencial, o raltegravir é só no primeiro mês de vida. De novo, o raltegravir é só no primeiro mês de vida. Você vai indicar dolutegravir do segundo mês de vida em diante. Se a criança tem mais de 3 meses de vida, ao invés de AZT, a gente faz abacavir. Então, com 1 mês de vida, o esquema preferencial é zidovudina, lamivudina e o raltegravir só no primeiro mês, como alternativa o caletra. No segundo mês de vida, zidovudina, lamivudina e já é dolutegravir. A alternativa é o caletra. Com 3 meses de vida ou mais é com abacavir. Você tem a alternativa o AZT ou tenofovir, tenofovir acima de 35 quilos, e a criança ali já com 6 anos de idade, mais ou menos, e alternativo o caletra. Então, olha só, aqui,
Criança que... Ah, lembrando, a criança com HIV e tuberculose, a gente indica o raltegravir em dose dobrada. Posso fazer para uma criança com tuberculose o dolutegravir, dose dobrada, 2 vezes, 12 horas, né? Por causa da rifampicina? Até você pode, mas a gente ainda tem informações limitadas. Então, a criança vive com HIV e está com tuberculose, de preferência raltegravir, por causa da rifampicina. Aí você faz raltegravir. Se você não tem a opção ali do raltegravir para criança, você quer fazer o dolutegravir de 12 em 12, também pode, mas a gente tem informações limitadas. Lembrando que para fazer abacavi, você precisa do teste HLA, para ver se a criança não tem 5701, né? Esse teste é um teste, gente, que a gente faz de sangue, para ver se a pessoa pode ter o risco de fazer uma reação alérgica ao abacavir, que é difícil da gente ver, mas acontece. Então, o teste existe para a gente reduzir o risco de fazer a medicação e a pessoa acabar tendo uma alergia. Então, quem vai iniciar abacavir, lamivudina e dolutegravir, o abacavir tem que fazer o teste antes. Tenofovir para as crianças acima de 35 quilos. E a PEP, hein? Gustavo, tem criança que sofre violência sexual. Eu sei, tem criança que pode se expor a material perfuro-cortante, a violência sexual. E como eu falei para vocês, tem mães que se infectam pelo HIV durante a amamentação. Isso é um problema. Uma colega nossa da saúde da família, se você estiver por aí, pode botar aí no bate-papo para gente. Ela me falou, Gustavo, aqui a mãe com o filho tem 1 ano e 2 meses, ela está amamentando, soroconversão. Agora o exame dela deu positivo para o HIV. E ela está amamentando a sobrinha de 9 meses. Olha isso. E ela ainda é doadora do banco de leite. Então, o que eu quero passar para vocês? Quando é exposição assim do leite materno, você interrompe a amamentação imediatamente, carga viral na mãe e no bebê, e o neném tem que tomar a PEP, 28 dias. E aí a gente vai fazer a PEP como? A PEP também é com dolutegravir. Só vai fazer raltegravir com um mês de vida. Com mais de 1 mês de vida, as PEPs de acidente material perfuro-cortante, violência sexual, ela geralmente acontece com 2 meses ou mais, né? Então, assim, as PEPs são com dolutegravir, ele é o esquema preferencial. E aí tem as dosagens, as crianças com menos de 6 quilos, o comprimidinho agora é de 5 miligramas. O Tiago Mamed vai falar um pouco daqui a pouquinho no simpósio dele, ele vai comentar mais sobre o dolutegravir pediátrico. A gente tem um comprimido de 5 miligramas, que a gente pode dissolver, e aí faz para criança com menos de 6 quilos um comprimido. Criança tem menos de 6 meses de idade e menos de 10 quilos, faz 10 miligramas, ou seja, 2 comprimidinhos. Criança com mais de 6 meses de idade até 10 quilos, você faz 15 miligramas, você faz 3 comprimidinhos. Crianças que têm de 10 a 14, tem mais 6 meses, tem 10 a 14 quilos, você faz 20 miligramas, são 4 comprimidos. Criança até 20 quilos, você faz 5 comprimidinhos do dolutegravir. Não é só dolutegravir, não. Você vai fazer lamivudina, solução oral, AZT, solução oral e o dolutegravir, tá? É um esquema tripep, é um esquema com 3 drogas, 28 dias. Então, os outros medicamentos, tá aqui. A gente tem as doses, lopinavir, Ducaletra, lamivudina, tem as opções. Mas lembrando, se a criança tem mais de 20 quilos, você pode dar o comprimido do dolutegravir, o comprimido adulto, né? Que é o de 50 miligramas. Então, as crianças que sofrem PEP, você pode fazer lamivudina, solução oral, zidovudina, solução oral, tá aí as doses, e aí a gente faz, se a criança tem mais de 20 quilos, pode fazer um comprimido de dolutegravir, tá? Não há dados suficientes para dolutegravir para as crianças com menos de 1 mês de idade, a gente não sabe, ou menos de 3 quilos, então com menos de 1 mês de vida, né? Com menos de 4 semanas, a gente faz raltegravir. Criança com peso acima de 20 quilos pode o dolutegravir, que a gente usa para o adulto. Você aumenta a dose do dolutegravir 2 vezes ao dia, se ele for co-administrado com efavirenz, carbamazepina e rifampicina. A gente tem que lembrar disso. E os comprimidinhos do dolutegravir, eles são suspensão. Eles podem ser engolidos ou inteiros com água, ou você pode dispersar na água potável, tá? Pode ser feito com ou sem alimentos. Muito bem, vamos falar de sífilis. Opa, estou 4 minutos atrasado. Vamos lá.
Sífilis gestacional. Vou falar de sífilis em gestante. Como é que nós estamos isso a nível Brasil? A nível Brasil, aqui, ó, isso é do Ministério da Saúde, de 2011 a 2021. Taxa de detecção de sífilis adquirida, sífilis em gestante e sífilis congênita. A adquirida são as barras azuis. A gestante são as barras laranjas, isso com os 10 anos de 2011 a 2021. E as bolinhas vermelhas, sífilis congênita, isso a nível nacional, tá? Sífilis cresce em todo o país, aliás, em todo o planeta. Não é uma coisa que você está vendo aí na sua cidade. A gente está vendo no mundo inteiro. Isso a nível nacional. As regiões, aqui, você não tem aquela diferença que tem da região sul. Você vê que todas as regiões, elas acompanham essa média nacional, que é a linha preta. A linha preta é o Brasil, né? Aqui na a região sudeste é o amarelo. A gente está ganhando força aí na região sudeste, olha aí. E está crescendo mais rápido que as outras regiões. Aqui, em relação à taxa de detecção de sífilis em gestante e congênita, de acordo com as capitais do país, né? Olha o Rio de Janeiro. Em azul são as gestantes, sífilis em gestante. Em amarelinho são as sífilis congênitas. Então, ou seja, dados do Rio de Janeiro em gestantes, taxa de detecção de sífilis em gestante aqui por mil nascidos vivos, no município do Rio, de 2012 a 2022. Está vendo esse dado aqui de 2022? Olha, a gente tinha dados até agosto. A gente tinha dados até agosto. Olha como é que estava. Então, assim, o negócio cresce absurdamente. Em todas as CAPs do Rio de Janeiro, você vê o crescimento em todas as regiões do Rio. Não é uma coisa de uma região só, é uniforme. E aí, vamos falar um pouquinho de sífilis em gestante. Todos aqui sabem que sífilis é causado pelo Treponema pallidum, que é uma bactéria espiroqueta gram-negativa, em que a transmissão à via sexual é a mais importante. Pode ser transmissão também vertical da mãe para o bebê, principalmente durante o pré-natal, na hora do parto. Você vê que o risco de transmissão da mãe sífilis, mãe com sífilis, agora estou falando mãe sífilis, a mãe com sífilis passar para o bebê, a chance aumenta mais no final da gravidez, porque a placenta está maior e a mãe, ou seja, a mãe com treponema pálido circulando no sangue, você aumenta a exposição da criança. Então, a chance do bebê se infectar pela sífilis é bem maior no final da gravidez. Mas no início da gravidez, quando a criança se infecta pela sífilis, a gravidade é muito maior, porque a criança ainda não foi formada. Nós temos o maior risco de aborto, de malformações e tal. A sífilis, você tem que saber os estágios clínicos. Ah, Gustavo, isso é óbvio. Eu sei, mas o óbvio tem que ser dito. O estágio clínico de sífilis primária, você tem que ver o cancro, você tem que ver a ferida. A ferida, o machucadinho, pode ter linfadenopatia, né, linfonodomegalia inguinal, que pode ser unilateral ou bilateral. Geralmente, a gente vê bilateral. A sífilis, quando você vê a ferida, o cancro não é só no pênis e na vagina, não. Pode estar no ânus, pode estar na boca. A gente tem que estar atento a isso. Mas essa ferida, ela não dói. Ela é indolor. Então, normalmente, os homens, eles detectam. Na hora quando eles vão urinar, na hora quando eles vão no banheiro, eles... Opa, que feridinha é essa? Alguns até acham assim, eu ralei, eu me machuquei, deixa pra lá. Com ou sem tratamento, esse cancro, ele desaparece, ele cicatriza. E a pessoa acha que foi um machucado qualquer, sabe? Então, mas normalmente os homens nos procuram. Já a mulher, é mais difícil de você detectar o cancro lá. Eu não sou ginecologista, eu sou infecto, eu nunca vi um cancro em mulher. Eu já vi nos homens, mas em mulher, eu também não faço exame ginecológico de rotina. Com certeza, nós temos muitos colegas ginecologistas, ou a própria enfermagem que faz preventivo na atenção primária deve ter visto. Mas não é fácil você ver. Você sabe o que é estranho? Notificação de sífilis em gestante no Brasil. Isso, vamos lá para o Ministério da Saúde, olhar todas as notificações do país. Mais da metade, mais de 50% as pessoas marcam sífilis primária. Mais da metade das sífilis em gestante no país, as pessoas marcam sífilis primária. Todo mundo está vendo cancro? É isso? Então a gente tem que entender, calma, sífilis primária, você tem que ver o cancro. Tem gente que me pergunta assim, eu posso pegar sífilis beijando na boca? Ué,
Raciocina. Uma pessoa fez sexo oral em alguém que tinha um cancro. Algumas semanas depois, a pessoa faz o cancro na boca. Se você beijar a boca dessa pessoa, sim, você pode. Não é comum. A chance maior é realmente a penetração, ou o contato. É só ter o contato, né? Mas é claro que quando há penetração de pênis, vagina, pênis, ânus, pênis, boca, a chance é muito maior, né? Ou boca, vagina, enfim, a gente tem um risco maior. Mas é nessa fase do cancro, é nessa fase da sífilis secundária, essa fase inicial em que a gente tem uma riqueza de treponemas. É nessa fase em que a transmissão é muito fácil. É no início, nos primeiros 6 meses de infecção, em que a gente transmite com muita facilidade. Então, o cancro é o sífilis primária. Ele geralmente aparece de 3 dias a 3 meses após a exposição sexual. Com ou sem tratamento, ele cicatriza e se resolve. Depois de mais ou menos 1 mês a mais ou menos 3 meses, pode até acontecer alguns casos de até 6 meses, as pessoas podem desenvolver a sífilis secundária. A sífilis secundária, a gente tem as lesões cutâneas, nós vamos mostrar daqui a pouquinho. Tem linfadenopatia, mas geralmente tem os sintomas sistêmicos. Febre, um mal-estar, sabe, aquele quadro clínico que derruba a pessoa, pode ter adenomegalia, pode ter o raste cutâneo, principalmente manchas das palmas das mãos e plantas dos pés. Aí vem o silêncio clínico. A pessoa passa anos assintomática. A transmissão pode ser reduzida. Aqui a transmissão é muito maior, a chance da pessoa transmitir é muito maior aqui. Na fase latente, a pessoa está assintomática, sem sintomas, e a gente chama de latente precoce, menos de 1 ano de infecção, e tardia, com mais de 1 ano de infecção, essa pessoa pode também transmitir, mas a chance de transmissão começa a cair. Com os anos, depois de 3 a 15 anos, aí nós temos alterações, nós temos os órgãos internos são afetados. A sífilis gosta de osso. A sífilis adora osso. Então, a gente pode ter sintomas, problemas nas articulações, nós podemos ter a neurosífilis, nós podemos ter aneurismas, ou seja, a sífilis terciária é quando já acomete os órgãos internos, problemas hepáticos e tal. Então, assim, lembrando, sífilis secundária, essas lesões nas palmas das mãos e plantas dos pés, elas são muito características. Aqui o Ministério da Saúde bota para a gente para facilitar. Sífilis primária, você tem que ver o cancro. A úlcera genital, pode também ser a úlcera oral, por exemplo, mas geralmente a gente vê mais genital. Linfonodos regionais podem aparecer. Isso é a sífilis primária. Então, você vai marcar sífilis primária lá na notificação, se você vê isso. Na sífilis secundária, você vai marcar se você estiver vendo isso, a pessoa com febre, com perda de peso, ou seja, sinais constitucionais. Tem linfadenopatia generalizada, tem as lesões cutâneas mucosas, que pode fazer roséola, fazer placas, pode fazer as manchas nas palmas das mãos e plantas dos pés, pode dar até condiloma plano, pode perder cabelo, alopécia, pode dar sintomas assim gerais, né? Quadros neurológicos oculares e hepáticos, eles existem, mas não são tão comuns, não são tão frequentes. Depois vem o silêncio clínico. A pessoa assintomática, se menos de 1 ano ela está com sífilis latente recente, mais de 1 ano ela está com sífilis latente tardia. E a terciária, você já tem as lesões cutâneas, ósseas, cardiovasculares e neurosífilis. Muito bem, vamos em frente. Você pode fazer diagnóstico na fase do cancro. Eu posso fazer diagnóstico sorológico, você até pode pedir, claro, a gente vai pedir o teste rápido, você vai pedir o teste não treponêmico como VDRL, mas geralmente na fase inicial do cancro, os anticorpos ainda não apareceram, eles ainda não surgiram. Então, se você tiver oportunidade, isso é se você tiver facilidade em realizar. Existem exames diretos para você fazer o diagnóstico, principalmente ali na fase do cancro, em que você pega o exudato seroso das lesões ativas, pode ser também na fase secundária, né? E esfregaço de lâmina e corte histológico. Aí eles têm alta sensibilidade. E aí você vai ver isso em campo escuro, ou você vai fazer uma pesquisa direta com o material lá corado. E aí, se der positivo, confirmou o diagnóstico. Deixa eu tirar isso aqui, perdão. Em DIP, em doenças infecciosas e parasitárias, em infectologia, se você vê o bicho, se você detecta o treponema, fechou o diagnóstico. Tá? Então, deu positivo, é sífilis. Se der negativo, você não vai dizer que não é. Calma.
Você pode, deu negativo, pode ser que a amostra não foi coletada, não foi suficiente, pode ser que a lesão está já cicatrizando, pode ser que a pessoa fez um tratamento recente. Então, o negativo você não descarta totalmente. Você tem que estar atento a isso. Mas dizer a vocês que existe testes diretos para você fazer o diagnóstico. Então, na fase do cancro, os anticorpos estão subindo, tanto para o teste treponêmico, como, por exemplo, teste rápido ou FTABS, como os testes não treponêmicos, como o VDRL ou o RPR. Os anticorpos estão subindo nessa fase inicial do cancro. Depois vem a fase secundária, com as lesões cutâneas. Depois vem o silêncio clínico, em que a sífilis latente recente é menos de 1 ano e a latente tardia é mais de 1 ano. E depois você tem a terciária, quando já tem os órgãos internos. Agora, repara uma coisa. Isso é o curso da sífilis não tratada. E quando você não trata a sífilis, o VDRL e os outros anticorpos em sífilis mais avançada cai. O que eu quero falar com vocês sobre isso? Muitas vezes, no passado, a gente dizia assim, VDRL 1:1, 1:2, titulação baixa, a gente falava assim, é cicatriz, Agora, isso mudou. Vamos lá. Se você analisar apenas o VDRL, o título de um único resultado de um teste não treponêmico, como o VDRL e RPR, se você viu o teste 1:4, ou 1:16, e você fala que esse teste é sífilis, isso é um equívoco. Textos antigos mencionavam esse corte, que até 1:8 é cicatriz, que 1:16 em diante é sífilis ativa. Você pode ter doença ativa com anticorpos baixinho, ou seja, VDRL 1:2, 1:4, porque os anticorpos ou estão subindo ou estão numa fase tardia, e você pode ter sífilis tratada, só que os anticorpos, o VDRL está alto, por exemplo, 1:16, 1:32, mas ele está em queda. Então, olha só, textos antigos mencionavam um ponto de corte acima do qual o resultado seria indicativo de doença ativa e abaixo seria resultado de falso reagente ou inatividade da doença. Essa ideia leva a decisões terapêuticas inadequadas. Você tem que incorporar a ideia do seguinte: título alto, VDRL 1:16, 32, etc., em queda, pode ser encontrado em pessoas adequadamente tratadas, que a sífilis já resolveu. E título baixo, 1:2, 1:4, pode ser encontrado em quais situações? Numa infecção recente, essa pessoa está com sífilis, mas está subindo, em estágios tardios, numa sífilis tardia, por exemplo, que não foi tratada, e claro, na cicatriz. A cicatriz, quando a gente fala de cicatriz sorológica ou memória sorológica, você tem que fazer esses 3 critérios. Tem que ter título baixo, por mais de 1 ano após um tratamento adequado. Eu estou com uma gestante aqui que 1:2, ela é cicatriz. Você tem que checar se ela tratou, se ela tem um tratamento adequado. Você tem que ter documentado a queda dos títulos em a queda em 2 diluições, né, em 2 titulações. Por exemplo, 1:16 caiu 1:8, 1:4. Você tem que ter isso documentado, essa queda, o tratamento adequado e a persistência desses títulos em dose baixa por pelo menos 1 ano. E mais, isso é E ela não pode ter se exposto novamente. Você tem certeza de que ela não se expôs novamente? Então, assim, para sífilis em gestante, isso é muito complicado. Então, olha aqui, isso é do Ministério da Saúde. O diagnóstico de sífilis não estará confirmado quando tiver presença de cicatriz sorológica, ou seja, persistência de resultados reagentes nos testes treponêmicos e não treponêmicos, com baixa titulação, após o tratamento adequado e afastada a possibilidade de reinfecção. Então, em gestante, título baixo não significa cicatriz sorológica. Você vai ter que fazer os 2 testes. Você tem que checar histórico de tratamento. Você tem que avaliar se houve queda da titulação. E se a titulação está baixa há mais de 1 ano, para você dizer que é uma cicatriz sorológica. Se você não tem essas informações, não dá para arriscar, não. Claro que você vai avaliar qual é o estágio clínico dela. Você tem agora, há 2 meses atrás, os testes da gestante eram todos negativos e agora está positivo, ok. Você está confirmando que ela está se infectando recentemente. Dose única serve, que aí você vai tratar de acordo com o estágio clínico. Se você não tem essa informação, o teste treponêmico deu positivo e o não treponêmico em qualquer titulação, você vai fazer o tratamento com as 3 semanas. É a melhor opção, porque só se você tiver certeza de que ela está na latente precoce, tá? Então,
teste treponêmico deu positivo, o não treponêmico, que é o VDRL, deu positivo, isso é sífilis, você vai classificar o estágio clínico e tratar de acordo com o estágio clínico. Se teste treponêmico, teste rápido, deu positivo e o VDRL deu negativo, você faz um terceiro teste treponêmico, de preferência com outra metodologia, por exemplo, um FTABS. A gente não tem isso. Geralmente não está disponível, mas o ideal seria fazer um terceiro teste. Se o terceiro teste treponêmico ele deu reagente, a gente confirma sífilis, provavelmente cicatriz sorológica. Agora, se deu negativo esse terceiro teste, então isso aqui pode ser um falso positivo, porque o segundo teste treponêmico deu negativo. Entendeu? Então, assim, o teste treponêmico deu positivo, teste rápido. O VDRL deu negativo. Você faz um outro treponêmico. Se ele der positivo, temos uma sífilis aí ou é uma cicatriz. Para saber se é cicatriz, tem que olhar o tratamento, queda da titulação, a titulação baixa por um período prolongado. Se você tem o teste negativo, então esse aqui é um único positivo, então ele pode ser falso positivo. Então a gente tem que estar atento a isso. Tá? Isso aqui é a mesma coisa, ó, teste não treponêmico, VDRL positivo e o teste rápido positivo, os dois testes positivos, isso é sífilis. Aí você vai fazer a classificação do estágio clínico, se ela está em estágio sífilis primária, secundária ou latente precoce, tudo bem, aí você pode fazer dose única. Você tem que confirmar o cancro, as lesões cutâneas, e você tem que confirmar que ela está com sífilis há menos de um ano. Aí dá para você fazer dose única. Se você não sabe, e a maioria das gestantes é ignorado, faça as 3 semanas, tá? E aí são os negativos. Então, assim, eu fiz um desenhozinho para facilitar. A gestante apareceu para você. Oi, vamos fazer os testes rápidos. A gente começa com os testes treponêmicos, nos 3 trimestres. O primeiro, segundo e terceiro trimestre. Deu negativo? Ufa! Não precisa realizar o VDRL. Vambora, segue caminho, tá? Porque o teste treponêmico, quando a pessoa adquire sífilis, ele tende a ficar positivo para o resto da vida. Ele tende. Tem gente que se descobriu sífilis agora, infectou-se por sífilis agora. Os testes, tanto o VDRL quanto o teste rápido, começam a subir. Você detectou, tratou, eles caem. Você pode ter um teste treponêmico negativo, de novo, nessas pessoas que antes, né, ou seja, não tinham sífilis. Pegou sífilis, o teste treponêmico, o teste rápido, deu positivo. Você tratou imediatamente, o teste rápido pode se tornar negativo. Não é o comum. O comum é o teste rápido ficar positivo pro resto da vida, tá? Mas geralmente os testes rápidos, os testes treponêmicos, eles se tornam positivos para o resto da vida da pessoa se demorou para fazer um tratamento. E aí a gente consegue, aí os anticorpos da pessoa sobem e eles se mantêm detectáveis pelo resto da vida. Então, assim, a tendência é eles estarem sempre positivos quando a pessoa já teve sífilis. Mas tem algumas pessoas que podem se tornar negativo. Deu negativo? Ufa, graças a Deus. Mas se o teste der positivo, essa gestante tem que ser notificada. A gestante com qualquer teste, ou treponêmico ou não treponêmico, reagente, você vai notificar para sífilis em gestante. E você vai colher o VDRL dela. E o VDRL dela, o teste não treponêmico, é mensal. Você vai acompanhar mensalmente. Não esqueça, aí antes dela ir embora, você já chega para ela e fala assim, vem cá, meu bem, você não vai embora antes de tomar a dose única de penicilina G-benzatina, 1,200 em cada glúteo, ou seja, são 2,400. Ela já sai com a dose única. E você vai avaliar o estágio clínico dela. Você vai ver se ela está realmente no... Se ela tivesse, se você viu cancro, é sífilis primária, ok, dose única. Você viu as lesões, sífilis secundária, ok, dose única. Você tem certeza absoluta de que ela se infectou há menos de um ano, é sífilis latente precoce, ok, dose única. Não esquece que tem que tratar o parceiro, tá? O parceiro, você tem que chamar o parceiro, o pré-natal. Ah, mas não é mais critério para sífilis congênita. O parceiro não tratado não é mais critério para notificar uma criança com sífilis congênita. Não é por causa disso que você vai deixar de tratar o cara. Isso, ok, que não tratamento do parceiro, isso deixou de ser critério para sífilis congênita no bebê, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas não é por causa disso que você não vai tratar ele. O homem tem que ser chamado, sim, e nós vamos testar ele, não é só para sífilis, não. Para HIV, hepatite B e C. Vai chamar o cara, ele vem cheio de dúvida, aí começa a brigalhada entre eles,
Ah, foi você que passou para mim, você que. Isso é complicado. Equipe multidisciplinar, tem que chamar aí psicólogo, tem que chamar a equipe enfermagem, a gente tem que ter a equipe junta, tem que sentar com eles, calma. Você não vai um acusar o outro agora. A gente tem que tratar o neném. A gente não sabe nem se ela está com sífilis agora. Pode até ser um tratamento que ela realizou antes, mas está dando teste rápido positivo aqui e a gente está colhendo o VDRL dela. Chama o cara, tem que fazer. O cara, eu vou fazer o que com ele? Faz assim, sugestão que o Ministério da Saúde dá. O ideal é, você faz o teste rápido nele. Se der negativo, você faz uma PEP, faz uma profilaxia pós-exposição, faz dose única. Se o teste rápido dele der positivo, ele pode ter se infectado com sífilis, a gente tem que avaliar o estágio clínico. Se você não viu cancro, não viu lesão cutânea, você é ignorado? Não sei. Quando que esse cara pegou sífilis? Você teve tratamento anteriormente? Não sei. Faz as 3 semanas com ele, é melhor, tá? Então tá aí. 1/3 das parcerias sexuais com pessoas com sífilis recente desenvolvem infecção geralmente em 1 mês após a exposição. Então recomenda-se a oferta do tratamento presuntivo, uma PEP, para os parceiros com dose única, tá? Você vai avaliar o estágio clínico dele. Se for desconhecido, faz as 3 semanas. Sífilis primária, sífilis secundária, latente, precoce até 1 ano é com dose única. 1.200 em cada glúteo. E a gestante faz VDRL mensal. Sífilis latente tardia, né? Ou seja, mais de 1 ano, ou sífilis terciária, você vai fazer as 3 semanas. Você faz 1.200 em cada glúteo, né? Uma vez por semana por 3 semanas. Aí aqui é o que eu falei para vocês. Você avalia o estágio clínico da gestante. Você tem certeza que ela não está na primária, que não está na secundária? Você garante isso? Se você não garante, faz as 3 semanas, tá? Tá aqui, ó. Na notificação de sífilis, mulher assintomática para sífilis, que durante o pré-natal, parto puerpério, apresente o teste treponêmico e ou não treponêmico, qualquer titulação. Ou ela está sintomática, ou durante o pré-natal, parto, puerpério, apresente o teste não treponêmico reagente e o teste treponêmico reagente, independentemente de tratamento prévio. Você vai notificar. Sabe qual é o problema da notificação? É que eles botam aqui a classificação clínica, eles colocam primária, secundária, terciária e eles botam latente. Não tem o latente precoce. Não tem o latente precoce para fazer dose única. Então, na dúvida, se você marcar latente, você orienta a fazer as 3 semanas, tá? Esse latente aqui entende-se como latente tardio, com mais de 1 ano, tá? E outra coisa, o parceiro tem que ser tratado. Não é porque ele não foi tratado que perdeu o critério para sífilis congênita. Ele tem que ser chamado e tratado. Eu sei que eles são difíceis, sabe? A gente tem que fazer de tudo para poder convencer o cara. Lembro de uma amiga que falou assim, Gustavo, sabe como é que eu convenci o parceiro? Porque ele não queria tomar de jeito nenhum. Eu disse a ele, se você não tomar, você vai ficar impotente. E aí o cara tomou. E aí ele tomou. Gestante tem que tomar penicilina benzatina. O parceiro, tudo bem, se ele tiver alergia, você pode fazer doxiciclina para ele. Mas a gestante tem que ser penicilina. Ah, mas ela é alérgica. Não interessa. Ela vai tomar penicilina. É a única garantia que nós temos. Se ela é alérgica, você vai encaminhar, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, a gente caminha pelo CISREG, e aí ela faz a dessensibilização com penicilina oral. Você vai dando as doses, vai aumentando aos pouquinhos, avaliando ela. Ah, mas é porque ela uma vez tomou a bezetacil, desculpa falar bezetacil, tomou penicilina benzatina e ela fez uma exacerbação das lesões, ela fez um eritema, teve muita dor, ela teve febre, mal-estar. Aquilo foi reação alérgica. Ó, pode ter sido a reação, eu não sei falar isso, acho que isso é em alemão. Jarisch-Hersheimer. Não sei dizer isso. Acho que isso aqui é alemão. Pode ter sido essa reação. Quando você trata, a pessoa está na fase inicial com muitos treponemas, a penicilina, quando entra em contato com os treponemas, destroem as bactérias, essa liberação elevada de proteínas pelas espiroquetas sendo mortas, isso provoca uma reação inflamatória no corpo da pessoa, e aí a gente faz uma reação inflamatória, mas não é alergia à penicilina. Isso até lembra a alergia à penicilina, mas não é. Tem que tomar cuidado com essa reação. Isso é benigno, é autolimitado, isso se resolve logo
nas primeiras 24 horas você já começa a ver uma melhora. É claro que gestante pode ter um maior risco de ter trabalho de parto prematuro nessas gestantes que fazem essa inflamação, porque elas liberam muitas prostaglandinas na hora quando fazem a reação inflamatória. Mas, gente, botar na balança aí riscos de óbito, de abortamento, de alguma malformação da criança, não dá para você, eu tô com medo de fazer penicilina. Não, 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 não. Você vai fazer penicilina para gestante. Tem que ser a cada 7 dias? Tem. Mas não pode atrasar um pouquinho? Ok, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Agora há a possibilidade, no máximo, 9 dias. Mas é para tratar com 7, a cada 7 dias. Entenda. A benzatina a cada 7 dias, sempre que quando você aplica, isso aqui é a penicilina benzatina, concentração do remédio no nosso sangue. Ele fica no nosso ele fica no nosso organismo, a benzetacil fica circulando no nosso sangue por mais ou menos um mês, 29 dias lá. Mas a concentração sérica no 7º dia, ela já cai tanto que a gente não tem garantia, não tem estudo que garanta que se você fizer uma dose após 7 dias, você não tem garantia que você está tratando o neném, mantendo concentração sérica no sangue da mãe, tratando o bebê de forma correta. Então, é no 7º dia que você tem que fazer a próxima dose, tá? Mas o CDC, o Centro de Controle de Doenças Infecciosas, já recomendou isso. E o Brasil agora, isso é desse ano, tá? Essa nota técnica foi de junho agora, 2023. Eles colocam, gestante, o intervalo ideal é de 7 dias. Você vai fazer a busca ativa dela. Mas ela pode ter um atraso aí, claro. Você pode encontrar, por exemplo, por causa de violência na comunidade, por causa de, sei lá, choveu muito no Rio de Janeiro, na sua cidade. Teve enchente, a gente não conseguiu acessar a gestante. Então, você tem um período aí de 9 dias. Ou seja, conclusão. Considerando o exposto, justifica a atualização da recomendação do intervalo das doses da penicilina. Agora, a recomendação é a cada 7 dias, não ultrapassando 9 dias. Você pode considerar tratamento adequado entre 7 e 9 dias das doses da mulher, tá? Você vai monitorar o VDRL mensal. Esse monitoramento do VDRL é para você ver se ela não precisa ser retratada, se não houve alguma reinfecção, se não houve nenhuma reativação. De novo, o monitoramento mensal do VDRL nas gestantes ou o monitoramento do VDRL a cada 3 meses na população geral, não é para você ficar olhando a queda da titulação. Claro que a gente vai avaliar a queda da titulação, mas a gente está principalmente, é para olhar a queda, mas principalmente é para a gente descartar o aumento da titulação em 2 diluições. Porque se aumentar em 2 diluições, aí sim configura reinfecção, reativação. E você tem que retratar essa gestante. Então, o sucesso do tratamento, quando você fez o teste rápido, deu positivo, você colheu o VDRL, você vai acompanhar mensal. Você considera uma pessoa, tanto gestante quanto a população geral, você considera o sucesso do tratamento se a titulação diminuir em até 6 meses na sífilis recente e até 1 ano na sífilis tardia. Sífilis recente é menos de 1 ano de infecção. Sífilis tardia com mais de 1 ano. Quem tem menos de 1 ano, a titulação tem que cair 2 diluições em 6 meses. Ou tem que cair em 12 meses para tardia. Ok, só que em gestante esse tempo não dá para ver. Então, em gestante, se essa diminuição da titulação cair 2 diluições em 3 meses, graças a Deus, está dando certo, ela está adequadamente tratada. Ou 4 diluições em 6 meses. Exemplo, de 1 para 64, ela tinha 1 para 64, em 3 meses caiu 1 para 16, ela está adequadamente tratada. Ou 4 diluições, de 1 para 64, para 1 para 4, em 6 meses a gestante está adequadamente tratada. Mas serve a queda da diluição, quer dizer, a queda da titulação em 2 diluições em até 6 meses para recente e até 12 meses para tardia. Você vai retratar a gestante. Quando é que eu retrato? Você vai retratar se, o que não dá muito tempo em gestante, né? Se essas 2 diluições não caírem em 6 meses para latente precoce ou em 12 meses para latente tardia. Exemplo, de 1 para 32, ela estava com 1 para 32, não caiu até 1 para 8 em 6 meses na latente precoce
em 12 meses pela latente tardia. Como é gestante, isso aqui serve para a população geral, tá? Então, para gestante, você considera isso aqui, ó. Se a titulação aumentar 2 diluições ou mais, aí você retrata. Enquanto isso, você vai monitorando, você vai acompanhando as diluições. Ou se ela tiver percorrência de sinais e sintomas clínicos, tá? Então a gente tem que avaliar isso. É uma gestante 1:16, você fez o tratamento adequado, continua 1:16, vai monitorando. Você só retrata se realmente subir 2 diluições aí, tá? Você vai indicar neurosífilis na presença de sintomas neurológicos, na evidência de sífilis terciária ativa e se tiver falha do tratamento, sem a pessoa ter a reexposição sexual. Quando é que... Agora vamos entrar na sífilis congênita. Quando é que eu considero uma gestante adequadamente tratada? A gestante é adequadamente tratada se ela for tratada com a penicilina benzatina, se ela for tratada, se o início do tratamento foi em menos de 30 dias antes do parto, ou seja, o início do tratamento é até 30 dias antes do parto, porque o tratamento tem que ser finalizado antes do neném nascer. Se ela vai tomar as 3 semanas tem que ser feita antes do neném nascer. Então, o tratamento tem que ser iniciado antes de 30 dias do último mês, né? Antes do neném nascer. Outra é, você vai tratar, claro, de acordo com o estágio clínico. Se você viu um cancro ali, ela tem uma sífilis primária, dose única, ela está adequadamente tratada. Mas você tem que garantir que é uma sífilis primária ali, que é um cancro, tá? E você tem que respeitar o intervalo das doses, que agora é de 7 a 9 dias entre as doses, tá? Então, adequadamente tratada é se ela tratou com penicilina benzatina, se o início do tratamento foi antes de 30 dias do início da data do parto, se o tratamento foi finalizado antes do parto, se o esquema de tratamento foi de acordo com o estágio clínico e você respeitou os intervalos das doses. Bora a sífilis congênita. Só para vocês verem, cresce no Brasil inteiro. A sífilis congênita é uma tristeza isso. Em relação à sífilis congênita, de acordo com a taxa de incidência por 1.000 nascidos vivos, o estado Rio Grande do Sul e a capital, Porto Alegre, eles têm em relação a notificações de sífilis congênita. É o Rio Grande do Sul que está liderando aí. O Rio de Janeiro ele está aqui em quarto lugar para sífilis congênita. Mas isso é a tristeza. Eu acho, assim, isso é geral. Olha o Brasil, olha a média nacional. Isso aqui tinha que ter, não tinha que ter, sabe? Então, assim, é uma pena. Você vê aqui no município do Rio de Janeiro, os casos, as taxas de incidência de sífilis congênita em criancinhas menores de 1 ano, né, por 1.000 nascidos vivos. Olha isso. Gente, não dá. A criança com... Isso aí é pelas CAPs, né? A criança com sífilis congênita, ela sofre muito. Então, vamos lá. Eu estou agora na maternidade. Agora eu gostava de falar com vocês sobre sífilis congênita, sífilis na criança. Eu estou na maternidade, a criança nasceu. Eu vou notificar quando? A mãe tem sífilis, eu saio notificando? Não, espera, não é isso não. Quando a mãe tem sífilis, você primeiro vai ver se ela foi adequadamente tratada. Então, a maternidade tem que saber que a mãe adequadamente tratada é a mãe que tomou benzatina, é a mãe que tomou de acordo com o estágio clínico, que iniciou o tratamento antes de 30 dias do parto, que fez o tempo adequado, não atrasou o intervalo das doses. Isso é um problema, porque a gente tem que fazer a comunicação da atenção primária com as maternidades. Como é que um vai visualizar o prontuário do outro? Como é que a gente vai ter essa informação? Aí a gente bota no cartão pré-natal. Nem sempre as mulheres levam cartão pré-natal. Então, eu acho que seria legal. Anota aí no bate-papo o que vocês acham para melhorar isso, essa informação. Como é que a maternidade pode ter uma informação adequada se no pré-natal essa mãe foi adequadamente tratada? Lembrando que as mães começam numa unidade de saúde e trocam para outra. Tem moradoras de rua, tem aquelas que usam drogas, tem aquelas que não fazem o tratamento, que não seguem, que somem. Então, assim, é muito complicado. Se a mãe não for adequadamente tratada, se ela for inadequadamente tratada ou não tratada, é sífilis congênita e ponto. A criança pode nascer linda, graças a Deus, com VDRL negativo, com os exames todos normais, etc. Não interessa. Se a mãe foi inadequadamente tratada ou não tratada, é sífilis congênita e ponto, você vai notificar. Você vai notificar, você vai triar e você vai tratar. Olha, infelizmente. Então, a mãe adequadamente tratada no pré-natal é fundamental. O critério de tratar o parceiro saiu dessa, mas não é por causa disso que você vai deixar de tratar o parceiro. Então, você vai notificar
quando a criança é filha de mãe inadequadamente tratada ou não tratada, ou a mãe foi adequadamente tratada, ela tratou direitinho, mas a criança nasceu com VDRL 2 vezes maior que o da mãe. A mãe tratou corretamente, mas ao nascer você fez o VDRL e o VDRL 2 vezes maior do que o da mãe. Sífilis congênita. Notifica, tria e trata. E aqui é, no caso, qualquer VDRL positivo, pode ser até uma titulação acima do da mãe, ou seja, qualquer valor de VDRL reagente na criança e alteração do exame físico, alteração do raio-x dos ossos, ou alteração licórica, alguma coisa. Então, aqui é VDRL, titulação, até uma titulação, por exemplo, e alteração de exame físico e exames laboratoriais. Aqui é o VDRL 2 vezes mais do que o normal. Isso em mãe adequadamente tratada. Em mãe inadequadamente tratada, vai ter que tratar. Repara, aqui é o recém-nascido. Se o recém-nascido ele é exposto a uma mãe com sífilis adequadamente tratada, você não notifica. A mãe é adequadamente tratada, espera. Você não vai notificar. Você vai fazer o VDRL da criança e o exame físico. Eu vou mostrar já. O recém-nascido de uma mãe com sífilis, mas essa mãe foi inadequadamente tratada ou não tratada, aí sim, notifica, tria e trata. Bora lá? Então, assim, a mãe é inadequadamente tratada ou não tratada. NTT, não tem tempo. Você vai notificar, você vai triar e você vai tratar. E sua mãe que não foi tratada, tá? Ou tratada de forma inadequada. Você não tem tempo. Você vai notificar a sífilis congênita, triar e tratar. O que é triar? Você vai fazer um lindo exame físico da criança, isso na maternidade. Tem que examinar a criança dos pés, da cabeça aos pés, tem que fazer o VDRL dos dois, da mãe e do neném, e você vai fazer um hemograma da criança, o raio-x de ossos longos, e vai fazer punção lombar. Ah, não tem punção lombar aqui? Não, tem sim. Pelo menos aqui as maternidades do Rio de Janeiro, todas elas têm e fazem. Então, assim, se a mãe é inadequadamente tratada, notifica e vai fazer essa triagem toda. Tem que ver exame físico, VDRL da mãe do neném, e no neném hemograma, raio-x de ossos longos e líquor. Bora lá. Então, primeiro eu estou falando das mães inadequadamente tratadas, tá? Estou falando a mãe não fez o tratamento correto. Então, você vai notificar, triar e tratar. Ah, eu posso fazer o teste rápido na criança? Não. Teste treponêmico. Os testes treponêmicos, teste rápido, FT-ABS, no neném, não adianta. Você pode pegar os anticorpos da mãe. Então, não se faz teste treponêmico no recém-nascido, até que ele tenha 1 ano e meio de vida. Não se faz. Ah, eu podia fazer um FT-ABS. Pô, sabe por quê? Porque o IgM da mãe não passa pela barreira placentária. Não passa. Então, se aparecer um IgM no neném, é do neném. Eu podia fazer um FT-ABS IgM no neném. O IgM é fugaz, a sensibilidade é muito baixa, ele é difícil ser detectado e você pode pegar um IgG aí e confundir com o IgG que o IgG da mãe passa. Então, não se faz teste treponêmico no recém-nascido até 1 ano e meio. Você vai fazer no neném o VDRL, a gente chama de teste ou RPR. Você faz o teste não treponêmico, eu boto aqui TNT, tá? Que é o teste não treponêmico. A criança nasceu, criança que tem alguma infecção congênita, toxoplasmose, citomegalovírus, sífilis, todas essas crianças, rubéola, geralmente você tem os sintomas que são muito característicos da inflamação dessas doenças. A sífilis da mãe, quando passa para o neném já nasce inflamado. Então, por essa inflamação da sífilis, esses sintomas gerais você encontra na toxoplasmose, citomegalovírus, você vai encontrar também. Então, isso aqui é um geral. O geral que você vê é baixo peso, é a prematuridade, nasce antes, pode fazer. Essas são as manifestações precoces, são as manifestações em menos de 2 anos, tá? Então, assim, você tem baixo peso, prematuridade, você tem hepatosplenomegalia, você tem icterícia, você tem alterações dos. Aqui, sífilis gosta muito de osso. Né? Isso aqui é uma coisa bem característica de sífilis. Outra é a rinite sifilítica. Essa rinite sifilítica, os nenenzinhos fazem uma coriza amarronzada, aquilo é rico de treponema, que a gente tem que fazer isolamento de contato ali. Então, neném nasceu, no geral, quando ele tiver hepatosplenomegalia, icterícia, baixo peso, isso não diz nada, não disse a sífilis, não disse a rubéola, etc. O que normalmente você vê mais para sífilis, você vê geralmente essa rinite sifilítica,
Sífilis gosta muito de alteração óssea e podem aparecer anemia hemolítica, alterações oculares. A toxoplasmose, a rubéola também faz alteração ocular. A toxoplasmose faz mais corioretinite, a rubéola mais catarata, né? Na toxoplasmose tem muita calcificação cerebral difusa. No citomegalovírus é mais periventricular. Tem algumas diferenças. A rubéola ataca muito o coração, faz catarata, coração e surdez. Isso é a rubéola. Mas a sífilis, todas elas fazem isso, baixo peso, prematuridade, hepatosplenomegalia, icterícia, mas a sífilis costuma fazer lesões ósseas. Petequias podem aparecer também em citomegalovírus. Então, isso aqui, nefrite, isso aqui é um geral. O que chama muito a atenção da sífilis, o que, se você fizer uma prova, se você vai fazer uma prova assim de residência, sei lá, revalida, você sabe o que eles botam na questão? O nenenzinho nasceu com prematuridade, hepatosplenomegalia, até aí não disse nada. Mas se eles botarem as lesões bolhosas em cutâneo, palma das mãos e planta dos pés, opa, isso aí sim está diferenciando das outras. As lesões ósseas, opa, e as lesões ósseas fazem muito o que a gente chama de pseudoparalisia de Parrot. O que é isso? Pseudoparalisia parece que ele está paralisado, mas ele não é isso. É porque a sífilis gosta de osso e dói muito. Tadinho do neném, ele não consegue mexer os membros por causa da dor. Então, quando você vai examinar, a criança chora muito. Então, quando a criança tem um choro frequente, que está chorando demais, e ela está meio paralisada, essa é uma pseudoparalisia. E aí, quando você mexe os membros, ela dói, sente muita dor, e ela chora demais. Pseudoparalisia de Parrot. E as lesões cutâneas palmoplantares, opa, isso diferencia das outras. Para sífilis, isso é manifestação precoce. Na sífilis congênita, em menos de 2 anos. Em mais de 2 anos, nós temos as sequelas. E das sequelas, sífilis adora osso, podem ter sequelas ósseas. Por exemplo, a tíbia pode ter a que a gente chama de tíbia em lâmina de sabre. É aquela tíbia tortinha, tadinha da criança fica com a perna torta. A criança faz um alargamento externo clavicular que a gente chama de sinal de Rigomenack, que fica alargado aqui entre o externo e a clavícula. A cabeça da criança pode ter esse abaulamento da criança e o abaulamento do nariz. Então, a face da criança fica plana. Isso que eu estou mostrando são as manifestações tardias. São sequelas que aparecem depois de 2 anos, tá? Então, essa face plana. Os dentinhos da criança ficam afiadinhos, a gente chama de dente de Huntington. E pode fazer uma sinovite nos joelhos, que a gente chama de a sinovite, né, são as articulações de Cloton, que a gente chama. É claro que criança com sífilis congênita também pode ter retardo do déficit do seu desenvolvimento neuropsicomotor, além das sequelas ósseas, e também pode dar surdez. Gente, sífilis congênita é uma tristeza, né? Então, assim, a gente tem que agir desde o pré-natal imediatamente. Quando é que eu considero a criança com neurosífilis? A mãe é inadequadamente tratada, você vai triar, você vai fazer tudo. Você vai fazer VDRL, exame físico, checar essas alterações, vai fazer os exames de hemograma, raio-x de ossos longos para ver se tem lesão óssea, você vai fazer a punção lombar. Se na punção lombar, VDRL reagente, qualquer título, é neurosífilis. Se na punção lombar não veio VDRL, VDRL veio não reagente, mas tem alterações de celularidade e de proteínas, se as células estão acima de 25 e proteína acima de 150, é o neurosífilis. Eu tenho que fazer isso? Tem, porque o tratamento é com penicilina cristalina nessas crianças que a mãe é inadequadamente tratada e tem alteração de VDRL, exame físico, etc. Então, se o líquor tiver assim alterado, é penicilina cristalina, não adianta fazer a outra procaína. Então, vamos lá. A mãe é inadequadamente tratada ou não tratada. Então, notifica, tria e trata. Você vai notificar a sífilis congênita, você vai triar. Como é que você vai triar? Exame físico da criança, lindo o exame físico, o VDRL da mãe e da criança, para comparar os dois. Você vai fazer hemograma, você vai fazer raio-x de ossos longos e você vai ver a punção lombar. A mãe foi inadequadamente tratada, mas a criança está ótima. O VDRL da criança é negativo, o exame físico não tem nada, o raio-x dos ossos estão normais, a punção licórica normal. A criança não tem nada. A mãe foi inadequadamente tratada, mas a criança está ótima. É penicilina benzatina, dose única, vai para casa, não precisa segurar a criança na maternidade.
E aí acontece muito das pessoas saírem fazendo 10 dias para criança. Aqui, é o Ministério da Saúde. Eu vou ler para vocês. Criança nascida de mãe não tratada ou tratada de forma inadequada, se a criança tem exame físico normal, os exames complementares VDRL não treponêmico, não reagente, os exames de hemograma, raio-x, tudo normal, líquor normal, é penicilina, benzatina, é dose única, vai para casa. Se a criança tiver alterado o exame físico ou o VDRL da criança está 2 vezes acima do da mãe, ou é um VDRL reagente, mas tem alteração de exame físico, de exames laboratoriais, opa, então essa criança, claro, é filho de mãe inadequadamente tratado. Você vai triar, fazer tudo e você vai tratar. Só que essa criança tem alterações. Se ela tem alteração, tem VDRL reagente, tem exame físico alterado, você vai tratar. Se líquor estiver normal, se o líquor estiver normal, você pode fazer a procaína por 10 dias. Se você não tem o resultado do líquor, você não vai ficar esperando o líquor não, tá? Você começa a cristalina. O tratamento preferencial é cristalina. Vai fazer a punção lombar. Se o líquor, você não tem a disponibilidade do líquor, não conseguir fazer, ou o líquor é alterado, é para fazer cristalina. Mas se você conseguir o resultado do líquor, ele é normal, você pode fazer procaína. Olha, benzilprocaína é 50 mil, é tudo 50 mil. Eu vou mostrar para vocês já. É uma vez por dia por 10 dias, ou a cristalina. Mas na ausência da neurosífilis, é que a criança pode ser tratada com a procaína intramuscular. Bota aí no bate-papo, o que que vocês acham? Que é uma discussão que a gente tem feito atualmente, que é o seguinte. A mãe foi inadequadamente tratada. Então, a criança está com sífilis congênita, você notifica sífilis congênita. Aí você faz o exame físico da criança. Aí a criança tem o exame físico alterado, tem um VDRL reagente, ela vai ter que tratar por 10 dias. Mas aí você fez uma punção lombar e a punção lombar é normal. Não tem neurosífilis. Eu posso tratá-la com a procaína uma vez por dia, por 10, intramuscular, por 10 dias. A dúvida é, segura ela na maternidade? Esse leito, a criança tem que ficar ali 10 dias tomando uma injeção por dia? Você acha que daria para encaminhar isso para atenção primária? Mas e sábado e domingo? Quem é que vai fazer, aplicar? Claro que tem clínica da família que abre no sábado, mas e se a mãe for de outro território? Se ela fugir, será que essa mãe não vai aparecer? A gente vai ter agente comunitário para buscar, fazer busca ativa. O que vocês acham? Mas segura leito? Segura a criança numa maternidade por causa de penicilina, procaína intramuscular diário? E aí? Bota aí, bate-papo. Depois da aula do Tiago, a gente vai discutir. Tratamento, quando é dose única, é tudo 50 mil, repara. Quando a mãe é inadequadamente tratada, mas a criança é tudo normal, pode fazer a benzatina, dose única. É 50 mil unidades por quilo. Benzatina, dose única, vai para casa. Se a criança está com exame físico alterado, ela vai fazer cristalina, no caso de neurosífilis, e a procaína, no caso que você afastou a neurosífilis. A cristalina é 50 mil, unidade quilodose, você faz de 12 em 12 horas na primeira semana de vida, nos primeiros 7 dias, é tudo 10 dias, mas nos primeiros 7 dias você vai fazer de 12 em 12 horas, e depois do 8º ao 10º dia você faz de 8 em 8 horas, tá? A cristalina, se a criança tiver a neurosífilis. Se a criança não tem a neurosífilis, você pode fazer a procaína, também é 50 mil unidades quilodose, só que aqui é intramuscular, é uma vez por dia. E aí é a minha dúvida se a gente encaminha isso para atenção primária. Para a gente encerrar, e as crianças que nascem daquela mãe que foi adequadamente tratada. Eu avaliei o estágio clínico dela, eu vi que ela tem um estágio clínico ignorado, não sei, ela latente, de alguma coisa latente ali. Eu fiz as 3 semanas, mas ela fez benzetacil direitinho, ela tomou as 7 milhões e 200 mil unidades direitinho no intervalo de 7 dias. A gente fez o tratamento antes de 30 dias do parto, foi tudo direitinho. Ela foi adequadamente tratada. O que eu faço com essa criança? Não é para notificar, não. Não sai notificando, não. A mãe foi adequadamente tratada. Que é isso que espera. A criança foi exposta. Mas a mãe
foi adequadamente tratado. Então, não notifica ainda. Você vai aqui, você vai fazer um lindo exame físico para ver se tem hepatosplenomegalia, se tem icterícia, se tem petequias, se tem... Você vai avaliar exame físico, hemograma, para ver se também tem anemia hemolítica, você vai checar se tem síndrome nefrítica, você vai fazer um check-up ali da criança. Mas aqui não precisa fazer raio-x de ossos longos nem punção lombar. Você só faz o exame físico e o VDRL. E o VDRL é da mãe do neném. Né? Por quê? Porque a mãe foi adequadamente tratada. Então, a princípio, a criança não tem sífilis congênita. Não precisa fazer raio-x nem punção lombar, por enquanto. Você vai primeiro, não notifica, você vai examinar a criança e vai fazer o VDRL da mãe e do neném e os exames laboratoriais. Então, vamos lá. A mãe foi adequadamente tratada. Você fez o VDRL da mãe e do neném. O VDRL do neném veio 2 vezes mais que o da mãe. Putz, se ele veio VDRL do neném 2 vezes maior do que o da mãe, sífilis congênita não tem tempo. Notifica, tria e trata. Aí a criança vai fazer raio-x de ossos longos, punção lombar e etc. Se não tem neurosífilis, pode tratar com procaína. Se tiver neurosífilis, vai fazer cristalina. Mas começa a cristalina, que é a primeira opção. Vambora. E a cristalina são 10 dias também, procaína e cristalina. Então, assim, é sífilis congênita, você vai triar e tratar. Vamos lá. A mãe é adequadamente tratada, você fez o VDRL da mãe e do neném, mas o VDRL do neném veio negativo. Ufa! Cheque exame físico. Ih, Gustavo, mas o VDRL do neném veio negativo, mas no exame físico eu detectei hepatosplenomegalia. Opa, isso pode ser outras TORCH. Pode ser toxoplasmose, pode ser rubéola, pode ser citomegalovírus. Então, se o exame físico é alterado e o VDRL está negativo, você tem que investigar as outras TORCH. Mas o VDRL veio negativo, mas o exame físico veio normal. Então, essa mãe é adequadamente tratada, o VDRL do neném está negativo, o exame físico é normal. A criança vai para a atenção primária, puericultura. Vamos supor que o VDRL do neném ele vem menor do que o materno. Ele não é 2 vezes maior. Ele também não é negativo. Ele não é nem negativo e ele também não é 2 vezes maior. O VDRL é reagente, mas ele é baixo. Ele é menor que o materno ou até uma diluição. E aí, o que eu faço? Exame físico na criança. O exame físico é normal, vai para o segmento. Se o exame físico é alterado, penicilina cristalina até você ter a punção lombar. A punção lombar não deu nada, pode ser procaína. Está aqui, o Ministério da Saúde faz o mesmo fluxograma que eu mostrei aqui agora, que eu vou até falar para vocês, dar os créditos, é de um curso que tem chamado Estratégia Med, é excelente, eu indico, porque dali que eu peguei alguns slides aqui muito bons que ajudam, e eu recomendo para vocês. Vamos lá. Aqui é do Ministério da Saúde. A mãe foi adequadamente tratada? Sim, ela foi adequadamente tratada. Então, você vai fazer o teste treponêmico da mãe e do neném. O teste treponêmico da criança, né? Esse não treponêmico da criança, é pelo menos 2 diluições maior do que o materno, foi 2 diluições maior do que o materno. Vai tratar sífilis congênita. Não foi maior do que o materno. Então, olha o exame físico. O exame físico é normal? Sim, é normal. Então, vai para o segmento. Né? Agora, se não, o exame físico não é normal, você vai investigar a TORCH. Né? Então, isso aqui é a mesma coisa, só que do Ministério da Saúde. Ó, a mãe foi adequadamente tratada? Não, ela não foi adequadamente tratada. Não tem tempo. Notifica, tria e trata. Vai fazer os exames todos. Aí você o exame físico, né? O líquor, raio-x, como é que eles estão? Né? Se eles estão... o exame físico do recém-nascido, hemograma, o líquor, raio-x dos ossos longos, eles são normais? Sim, eles são normais. Dose única de benzetacil, penicilina benzatina, 50.000 unidades, e a criança vai para casa. Não, eles não são normais. Como é que está o líquor? Se o líquor tiver alterado, é a sífilis, é a neurosífilis, vai tratar com cristalina. Se o líquor tiver normal, você pode fazer a procaína. Aqui é um resumo. A criança exposta é a mãe adequadamente tratada, é a criança com teste não treponêmico negativo, ou uma diluição até um título, mas com exame físico normal. A sífilis congênita é a mãe não tratada, é a criança que tem um VDRL acima de 2 títulos, ou o VDRL é reagente e tem alteração dos exames. Não interessa tanto a criança exposta quanto a criança com sífilis congênita, ambas as crianças vão acompanhar puericultura. Agora, para a gente encerrar a aula, a gente vai falar sobre o segmento. Como é que eu faço com a criança na atenção primária?
você vai acompanhar a puericultura, não interessa se ela é exposta ou sífilis congênita. Óbvio que você, aqui no Rio, a gente recomenda, coloque no CISREG para o infectopediatra, para ele monitorar também. Mas é um acompanhamento em conjunto, é o cuidado compartilhado. A puericultura, ela é realizada, as consultas de puericultura, é realizada com 1, 2, 4, 6, 9, 12 e 18 meses. Lembrando que o teste treponêmico a gente só faz depois de 18 meses de vida da criança, tá? O VDRL da criança é que se faz de 1, 3, 6, 12 e 18 meses. Se os VDRLs vierem 2 negativos, você pode interromper, não precisa ficar coletando o VDRL. Normalmente, o VDRL, eu falo VDRL é o teste não treponêmico, pode ser o RPR, tá? Geralmente, gente, se faz VDRL, faz sempre VDRL. Não faz VDRL e depois RPR. Não mistura as coisas. E também, de preferência, sempre o mesmo laboratório, tá? Sempre. Então, assim, se o VDRL ele tende a negativar, ele vai declinando nos primeiros 3 meses de vida da criança, mas ele tende a ser negativo quando a criança atinge os 6 meses, tá? E aí, quando a criança atinge 1 ano e meio, você faz o teste treponêmico, que é o teste rápido. A criança que tem o diagnóstico de sífilis congênita, além da puericultura, ela tem que passar também pelo infectopediatra, mas também passa pelos especialistas oftalmologista, áudio é ótimo, otorrinolaringologista e neurologista, isso semestral, até ela atingir 2 anos de idade, tá? A gente recomenda aqui inserir pelo CISREG. Então, assim, o segmento segue a puericultura, o VDRL é feito com 1, 3, 6, 12, 18 meses. Com 2 VDRLs negativos, você encerra o caso. Se o VDRL subir, então você vai ter que reinvestigar e retratar. Esse é do Ministério da Saúde. É o último slide. É esperado que os testes não treponêmicos das crianças declinem até os 3 meses de idade. Eles devem ser não reagente aos 6 meses de idade, no caso em que a criança não tiver sido infectada ou tenha sido adequadamente tratada. Algumas crianças podem ter a resposta mais lenta, quando elas são tratadas após 1 mês de idade. Então, idealmente, o exame ele deve ser feito pelo sempre o mesmo método, se VDRL é sempre VDRL, ou se RPR sempre RPR, e o mesmo laboratório. A gente considera a falha da criança, você tá acompanhando. Você vai considerar falha no tratamento para você prevenir a ocorrência de sífilis congênita, né? Essa falha no tratamento, você indica quando tem a persistência da titulação reagente no teste não do VDRL aos 6 meses de idade, ou se os títulos da criança subiram 2 diluições ao longo deste segmento. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu só interromper